Ele é formado em administração de empresas e pós-graduado em marketing. Começou a trajetória empreendendo aos 17 anos, desde o início na área do turismo, onde fez carreira. Há quase 33 anos abriu a própria empresa de turismo, que teve recordes em crescimento, se tornando hoje uma das principais empresas de turismo do Brasil. O assunto de hoje é turismo, também é negócio. Você seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Carlos Prado, um prazer tê-lo aqui no programa de hoje, falando toda a sua história. A gente quer saber passado, presente, expectativas para o futuro. Tem história, não? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Thiago, é um prazer estar com vocês aqui e vamos papear. Me diga uma coisa, a infância como que foi? Olha, a infância foi uma bem desafiadora, né? A gente é de família humilde de Atibaia, né? O meu pai era jardineiro, minha mãe era empregada doméstica, então, mas sempre passando a mensagem, né? Sempre a minha mãe falava, estude, tem que estudar. O estudo é o seu futuro. Então, aos 17 anos eu saí da minha querida Atibaia, a melhor cidade do mundo, e aí eu fui estudar em São Paulo, fazer o superior, e aonde acabei me fixando e estou lá desde 84 que estou em São Paulo, na grande cidade, hoje dividindo um pouco com Bragança Paulista. Mas fiz de tudo, né? Aos 8 anos, gandula na quadra de tênis, um clube perto de casa. A gente tem que se virar para ajudar no orçamento da família. E reforçando mais uma vez, né? Ou seja, para ajudar, porque eu sou totalmente contra qualquer tipo de trabalho infantil, registrar. A gente sempre tem projetos para apoiar, né? Que realmente o lugar de criança é na escola, mas era nos finais de semana que eu fazia esses bicos aí, e durante a semana tinha que estudar. E chegava um recurso ali para ajudar, fazia diferença no orçamento? Fazia, né? Porque meu pai ganhava um salário mínimo, imagina, né? Um salário mínimo, quantas milhares de famílias vivem com salário mínimo e tem que... Então, meu pai, que Deus o tenha, era um herói, a minha mãe também, que é uma grande guerreira, graças a Deus está com a gente aí. Mas foi desafiador, mas eu acho que tudo que a gente vá aprendendo na vida, em algum momento a gente acaba aplicando, né? Hoje, sim, toda aquela restrição, aquelas privações, etc., a gente acaba hoje, seja no mundo empresarial, seja no dia a dia, a gente acaba dando mais valor pelas conquistas que a gente acaba tendo, mas também pelo fato até de gerir, né? Gerir com escassez, gerir com muita coisa, dinheiro em abundância, orçamento em abundância é fácil. Agora eu quero gerir, né? Fazer muito com pouco, né? E teve um período bem difícil, não? A gente vai falar daqui a pouco dessa questão da pandemia que impactou principalmente a área do turismo, né? Não quero nem lembrar. Nem lembrar. Bom, Carlos, me diz uma coisa, chegando em São Paulo, ali já pensando nos estudos e começou a estudar, trabalho, como que foi? Já foi caminhando nessa questão do turismo? Porque eu vi que você começou numa empresa de turismo já tradicional naquela época. Não, eu até brinco, né? Network é tudo na vida. Então, trabalhava nesse clube lá em Atibaia, meu pai, minha mãe, como eles eram assim muito queridos. Quando eu falei, e trabalhava desde os 8 até os 17 anos nesse clube em Atibaia, aí quando eu falei que iria morar em São Paulo, apareceu 2, 3 empregos de uma vez, né? Aí eu tive que escolher, eu não escolhi, né? O turismo sempre estava na veia, mas eu não escolhi o turismo no primeiro momento. Foi numa administradora de imóveis, depois foi num banco, né? O Banco Boa Vista, e depois que eu fui para o turismo, né? Eu fui para o turismo aos 20 anos. Durou 3 anos. 3 anos. E depois eu fui, mas o primeiro convite foi dessa empresa de turismo mesmo, é que eu não optei, né? Porque todos eles eram sócios desse clube, né? Então, seja do Banco Boa Vista, seja da administradora, seja da agência de turismo. E no primeiro momento eu falei, não, mais um convite, 2 convites, 3 convites, aí eu acabei entrando e foi aonde, de fato, eu fiz uma ótima carreira e, né, como você mencionou, fiquei 3 anos na Nascimento Turismo, uma operadora turística, e depois, com apenas 24 anos, eu criei a Tour House. E também foi no meio de uma crise, Thiago, né? Acho que você nem sonhava em nascer ainda,
mas foi quando o Collor e a dona Zélia prendeu o dinheiro de todo mundo, que era o confisco lá que teve em 1990. A história do cinquentinha? Deixou 50 só na conta? Exatamente. E para você reaver aquele dinheiro que você tinha, né? Então foi a conta-gotas que a gente foi conseguindo movimentar o dinheiro naquela época. E aí, né, de uma ameaça surgiu uma oportunidade. Eu tive o meu salário reduzido para 1/3, e aí eu falei, por algum tempo? Não, eu não sei por quanto tempo. Eu falei, bom, então eu vou sair, eu vou montar a minha empresa, e jovem, impulsivo, e vamos que vamos. E até eu falaria hoje, né, para quem, né, possíveis empreendedores que esteja nos ouvindo, é que faça, né, um planejamento estratégico bem feito e não seja super otimista achando que em 6 meses a empresa vai estar se pagando, vai estar tudo lindo e maravilhoso. Não, então eu sofri, graças a Deus tive pessoas maravilhosas. O pai do meu primeiro sócio ajudou a gente no primeiro ano de tour house, né? Então isso foi fantástico, por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque é muito desafiador para qualquer empreendedor. Primeiro ano, 18 primeiros meses, e em alguns casos até 22 anos para você, 2 anos, 3 anos para você se fixar. Então é uma mensagem aí de consultoria que a gente passa para os nossos ouvintes aí. Bom, no caso a sua formação ajudou bastante, porque é a administração e depois marketing, mas a administração acho que é a base, é o alicerce para qualquer situação na vida, né? Principalmente na empresa. Eu brinco, né? Eu tenho 2 filhos também formados em ADM, eu até brinco com a minha esposa que é psicóloga, que olha, ADM você aplica até em gestão de clínica psicológica ou em clínica médica, num restaurante, enfim, em casa, né? Ou seja, fazer os relatórios, ganho isso, gasto isso, tem que fazer sobrar alguma coisa, então você tem que trabalhar com os números, não dá para bater nos números para os números crescerem. Então Sim. É aquilo lá. Então, isso é muito importante, eu acho que a ADM é fantástico. E eu primeira formação foi técnica em contabilidade também, que me ajudou bastante, que na chegada em São Paulo não tinha um emprego, tinha 3 empregos para conseguir me manter em São Paulo. Então, de madrugada eu fazia contabilidade para esse clube que eu trabalhava lá. Já naquela época era bem caro morar em São Paulo? Era caro, e ainda ter que pagar faculdade, porque eu não fiz uma USP, enfim, então tive que pagar a minha faculdade, pagar aluguel, enfim, então era difícil se manter, né? Claro que a gente também não escolhia muito apartamento, não, ia morar em pensão, Sim. ia dividir quarto com um amigo, enfim, nada de luxo. Não, era aquela escolha, ou vai luxar ou vai guardar dinheiro, né? Ou pagar as contas. Como eu falei, hoje eu dou muito valor, né? Graças a Deus, ao conforto que a minha família tem, mas aquele momento é o que a gente tinha e tem que fazer, tem que caminhar e toca a vida e não tem questão de ficar choramingando. E a Tour House, Carlos, me conta como que ela começou. Bom, depois de todos esses desafios, já com a questão do turismo, já naquela época corporativo, ou você já tinha aquela questão do lazer mesmo? A gente já surgiu do corporativo. Então, como eu te falei, nessa impulsividade, né, a Tour House não foi a primeira empreitada que eu tive. Eu já tinha tido pizzaria antes, já tinha tido um bar, enfim, com amigos, enfim. Então, já tinha feito uns testes antes. E aí, aos 24, eu montei a Tour House e eu saí da antiga empresa que eu trabalhava por causa da crise do Plano Collor, né? Agora eu lembrei o nome, Plano Collor, para quem quiser pesquisar depois. E já fui para o corporativo mesmo, né? A antiga era uma operadora turística. Eu falei, não vou concorrer, não quero criar confusão com o meu antigo empregador. E aí surgiu já, logo de início, um amigo meu, né, que também era do clube lá, do network, tudo era do clube da montanha. E era uma empresa grande, foi a primeira empresa que nós conseguimos como cliente, depois com relacionamento, fomos conseguindo outras empresas, enfim. E já em 92 a gente já estava bem, né? Ou seja, em 90, 92 já tinha conta da Parmalat, já tinha conta de várias empresas interessantes. Então, toda a nossa caminhada foi no corporativo. Sempre teve demanda? Sempre teve demanda, e o que eu brinco com os meus sócios, com os nossos pessoal lá,
que bom que tem muitas empresas que viajam, que temos muitos clientes. Pior se a gente tivesse um único comprador, né, dos nossos. Então, seja de uma maneira virtual, né, digital, seja telefone, que hoje é muito raro, mas ainda tem, enfim, seja de qualquer forma, a gente tem condições de atender da maneira que a empresa quiser, enfim. Então, e a gente atende Brasil todo, temos um braço América Latina, temos parceria com uma empresa global que se chama Egência, né, que a gente está em 65 países. Olha. E as contas, a gente não ganha conta só no Brasil, a gente ganha conta na América Latina, na Europa, na Ásia, com enfim, certeza. Aí se tem operação no Brasil, a gente atende aqui no Brasil também. Essa é a grande sacada aí. Muito bem, Carlos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e você de casa fique aí. Poder e Negócios volta já. E olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante, que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega. Eles também fazem camisas sob medida. São várias opções de tecidos e mais, hein? Ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e aqui em Campinas. O endereço em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A propósito, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Carlos, me diz uma coisa, você é co-criador do movimento Supera Turismo. Um movimento importante, foi na época da pandemia, não? Para fazer alguma coisa acontecer ali. Pô, Vitor, você vai lembrar da pandemia, mas vamos lá. Mas, querendo ou não, foi uma esperança, um trabalho árduo, Não, imagino. sem dúvida. Eu me orgulho muito de ser cofundador aí do movimento Supera Turismo Brasil. A gente criou em junho de 2020, né, porque a gente imaginava que em 3 meses estaria tudo resolvido, a questão da pandemia e, de fato, e aí os nossos objetivos, né, por que nós criamos, era para levar o máximo de informações sobre protocolos para aqueles executivos, para aqueles viajantes que precisassem viajar, que ele viajasse com segurança. 2, para a gente tentar minimizar a perda de empregos, porque, só para você ter uma ideia, né, viagens corporativa caiu 95% de março para abril de 2020. Evento zerou, a gente não teve nada, né? A gente tem uma empresa de eventos também, zerou e foi retomar agora só em 2022, no começo de março de 2022, que voltou a retomar. Então, a gente queria minimizar a perda de empregos e também de manter aceso a chama do turismo, né? Porque realmente turismo e evento foi devastado e sofremos muito. Aí o movimento Supera Turismo tinha um objetivo de ir mostrando gradativamente o que era possível fazer. Por exemplo, a gente sabia que era efeito cebola, o retorno das viagens. Primeiro era aqui Campinas, a Ribeirão Preto, Campinas, isso, São Paulo, o interior, e depois viagens nacionais e, por último, as viagens internacionais. E foi dessa forma que ocorreu. Então, a gente viajou, né, os nossos influencers que fizeram parte do Supera Turismo, então eles viajaram e manteve aceso essa chama. No final de 2020, quando a gente tinha que começar a falar sobre vacinas, aí a gente daí emendou de um movimento Supera Turismo Brasil, emendamos no Unidos pela Vacina, né? Isso aí teve participação de muitos empresários. A Luísa Trajano da Magalu foi a grande líder, enfim, vários empresários e muitos de nós do turismo, porque, né, como eu brincava com os meus amigos, se a vacina é importante para o turismo voltar, vamos mergulhar de cabeça. Quanto antes. Exatamente, foi o que ocorreu e eu me orgulho demais. E todo mundo que esteve envolvido nesses 2 movimentos, eu fico assim muito feliz de ter partilhado esses momentos aí. E como eu sempre falo, mesmo tendo essa questão da pandemia, o que a gente aprendeu, o que eu conheci de pessoas novas, Tiago, então
eu acho que eu procuro olhar o lado Sim, bom da positivo, coisa, sempre claro. o lado positivo, né? E a experiência que a gente teve aí nessa caminhada, mas me orgulho muito de ter feito Com isso certeza, daí. tudo é um trabalho relevante. Agora, a estrutura da Tour House. Tour House é um grupo enorme, não? Uhum. Qual que é a estrutura hoje? Bom, de vocês? hoje nós estamos presentes em todo o território brasileiro, né, com escritórios em Fortaleza, em Recife, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Toda a parte administrativa e financeira fica em Bragança Paulista. Estamos abrindo esse ano ainda em Porto Alegre e também em Curitiba. E temos várias formas de atender. Por exemplo, a gente predominantemente atende empresas, viagens corporativas. Fazemos também eventos corporativos e produção de eventos também. Nós fazemos seja para os clientes, tem cliente que eu tenho tanto no corporativo, eventos, viagens de incentivo, e nós temos uma plataforma também que chama eTrip, né, que é etrip.com, que é para viagens corporativas das pequenas empresas. Temos a Tour House Experience, que é para os funcionários das empresas viajarem, ou seja, a gente tem um leque completo de produtos para a gente atender, seja na pessoa, na PJ ou na pessoa física do colaborador. E também temos uma operadora no grupo que faz viagens para o mundo todo, né? Mas isso vende através de agência de viagens, é mais atacadista, mas o forte realmente é no mundo corporativo aí, e enfim. Agora, a grande pergunta, turismo é só lazer? O turismo realmente é um grande negócio, porque movimenta bilhões? Bilhões, muitos bilhões. Não, turismo não é, né, como eu costumo falar, lazerzinho. Não, turismo é um grande negócio. Nós somos o primeiro destino no planeta, muito me orgulha, o Brasil é o primeiro destino no planeta em recursos naturais. A gente pode, de uma maneira sustentável, criar produtos para colocar na prateleira do mundo todo, para que seja para o brasileiro conhecer mais o Brasil, ou seja para estrangeiros virem visitar essa maravilha, chapadas, praias, Amazônia, enfim, temos 6 biomas, não tem como, um país rico. Somos o 8º país no mundo em recursos culturais e patrimônio, né? Ou seja, quantos patrimônio que nós temos e que a gente precisa envelopar, colocar como produto para, né? Eu costumo dizer, tem países aí que de uma pedra lascada ele faz um ponto, né, um ponto turístico, né, faz um destino turístico. Para nós, nem precisa. Nós não precisamos disso, nós temos, né, tá pronto. Já tá tudo pronto, é só a gente fazer. Então, e até às vezes eu falo, né, faço um paralelo com o agro. O agro é um orgulho nacional, um orgulho do Brasil. E o que o agro precisa? Água, precisa de um clima agradável, né, terra boa para poder colocar. E o turismo, a gente tem tudo isso. E um grande, né? Eu até brinco com alguns fazendeiros que têm potencial turístico na fazenda, para que ele olhe para isso como uma segunda atividade, uma segunda opção. Por quê? Porque aquele colaborador, se ele tratorar, né, ele colocar automação na fazenda dele, ele não precisa mandar aquele colaborador dele, treina para receber o turista no final de semana, uma comida, enfim, então uma cerveja. N possibilidades. N possibilidades. Ô Carlos, e falando assim, região de Campinas, enorme, Ribeirão Preto também, outra potência. A gente está falando de uma vasta possibilidade, um campo muito fértil para o turismo. Sem dúvida, olha, só para você, né, a gente também, só iniciativa privada fica pesado, mas o governo tem trabalhado desde do João Dória, o Tarcísio está indo nessa mesma caminhada para o estado de São Paulo, fazendo mais investimentos em turismo. Eu acabei de voltar de Olímpia, por exemplo, Olímpia, 69% da receita de Olímpia vem hoje do turismo, que foi o primeiro distrito turístico. Aí, agora, o segundo distrito turístico é aqui perto da gente, aqui em Itupeva, que é o Serra Azul, né, que tem o Etno-Nuaide, tem o Hopi Hari. Enfim, a gente tem condições de criar outros distritos turísticos e a gente colocar mais força, mais luz, e o holofote e um pouquinho de dinheiro da iniciativa privada e também do governo, porque o governo vai empregar a gente e vai ter encames de impostos, né? Sim. Ou seja, então o prefeito tem que ficar atento
nessa grande oportunidade. Carlos, rapidamente, temos um minutinho aqui antes do intervalo, mas eu gostaria de falar com você o seguinte: ESG, uma sigla que já faz parte das empresas aí que buscam essa sustentabilidade, essa participação social, e isso faz parte do negócio hoje em dia, não? Sem dúvida, ESG tem que estar no centro, não veio como modismo apenas, como alguns falam, veio para ficar. Não faz sentido a gente desenvolver economicamente o environment, de preservar a natureza. A Turhaus tem indicadores para isso, de se tornar 100% negativo até 2025. O social, a gente tem que fazer a inclusão, não importa se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou amarelo, se eu sou evangélico, enfim, temos que fazer a inclusão de todo esse pessoal e também a responsabilidade corporativa, né? O G de governança a gente tem que melhorar, porque é muito triste, muitas empresas brasileiras com grande potencial, quando passa para a segunda geração, ela já perde força e ela desaparece no início da terceira geração. Então, para quem está nos assistindo, que realmente invista, né? Temos parceiros como o IBGC, que eu sou membro, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem outras entidades boas. Então, essa é uma sugestão, ótima pergunta, e eu acredito que a gente pode avançar nesse sentido. Então, responsabilidade. Perfeito. A gente é tema do nosso programa também, ESG faz uma participação muito necessária. Parabéns. De conscientização, não, Carlos? Parabéns. Temos que incluir todo mundo, temos que praticar a equidade para chegar um dia na igualdade. Perfeito, Carlos. Olha, a gente vai agora para o último intervalo do programa. Fique aí, a gente volta já. Muito bem, agora de volta com turismo. Turismo é um grande negócio, não é? Olha, inclusive tema de um livro que foi escrito por você. É, isso aí. Mas eu já vejo aqui, primeira edição. Tem expectativa para outras? Com certeza, com certeza. Não, esse livro aí foi escrito a 10 mãos, né? Vários profissionais da área, cada um escrevendo do seu nicho, né? Cruzeiros, aviação, locadora, enfim. Então, mas isso era para ser lançado antes da pandemia, e quando veio a pandemia a gente esperou um pouquinho e lançamos depois, e a gente mostra justamente o potencial que o turismo tem no Brasil, que o Brasil tem, e que a gente vamos trabalhar para que realmente turismo seja uma potência como é nos países europeus, que tem países que representam mais de 20% do PIB do país, e no Brasil apenas 7,8% hoje. Esses 52 segmentos que congregam o grande ecossistema do turismo. E o legal é que o meu aqui veio com um autógrafo já. Ah, você é muito querida. Ô Carlos, e aí, bom, isso aqui incentiva muita gente? Incentiva como? No caso do próprio setor, do próprio governo. Exatamente, esse é o objetivo, é provocar, né? No entanto, que tem uma pauta aí que a gente cria 15 itens de como um prefeito pode estruturar a diretoria de turismo da cidade. Porque a gente tem mais de 2.000 municípios no Brasil que tem algum potencial turístico. Agora, o prefeito, né, ele tem que olhar, porque traz emprego e traz renda. Sim. Então tá lá, tá no livro lá os 15 itens para ele estruturar, fazer um pool com cidades vizinhas, pega 2, 3 cidades, trabalha junto, enfim, tem várias ideias interessantes, né? Coloquei também um Canvas Model. Se o Brasil fosse uma grande empresa de turismo, quais seriam os parceiros, stakeholders, enfim. Então isso é fantástico e, é o início, e dá para ter uma boa ideia. E a gente fala do potencial, como eu falei agora há pouco, né? Seja recursos naturais, recursos culturais. Carlos, de maneira rápida, expectativa para o futuro. O turismo tem muito para crescer, não? Tem muito para crescer, vai crescer, como eu falei, com essa união, e quanto mais incentivar que o público e o privado trabalhem juntos, a gente consegue mostrar, né? Primeiro a gente tem que mostrar, e aí há uma provocação de que as autoridades, eles olhem para o turismo como um grande negócio. Carlos, chegou o momento do programa que eu quero desafiar você, sua mente. Quero ver você pensar rápido, responde rápido, porque olha, você pode me responder com uma palavra ou uma frase, mas coisa rápida. Vou falar alguns temas aqui. Trabalho. Esse é um grande prazer. Empreendedorismo.
é o futuro do nosso Brasil. Cenário econômico. Desafiador, mas pujante. Turismo. Um grande negócio para o Brasil. Um sonho. Onde todas as pessoas possam ter um teto e ter comida na mesa, porque o Brasil é muito rico. Vida para você, o que é vida? Vida é o grande equilíbrio, né? Trabalho, família e você, né? O mergulho para dentro de você. Poder. Negócios. E negócios? Poder e negócios. É isso daí. E agora a principal. Quem é Carlos Prado? Se defina. Uma palavra, uma frase. Carlos Prado é o que o pessoal me fala ou o que você eu vejo? pensa? Um cara disponível, um cara que gosta de colaborar para que as pessoas cresçam e a gente tenha uma vida melhor. Muito legal, Carlos. Um prazer te Obrigado. receber, bater esse papo incrível mesmo. Muito enriquecedor. Obrigado você, foi um grande prazer, um grande bate-papo estar com você aqui. Obrigado Muito legal, de coração. Carlos. Trechos do programa estarão disponíveis no nosso Instagram já nessa semana e o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. Aproveita para curtir, seguir nossas publicações. Uma excelente e abençoada semana para você.